Começar aí, finalmente. Alguém estão todas aí formadas. Só trabalhando. E aí, Marina, tudo jóia? Tudo jóia. Ah, então tá bom. E você? Tudo bem também. Tá bom. Isso aí. Tô falando aqui para as meninas que vocês estão com as notas aí, fôlego novo para começar o livro. Vamos embora. Vamos lá, gente. Tá acabando. Tá Vamos acabando. embora. E eu achei, Exatamente. vamos acabar. E eu achei muito interessante que na última aula eu perguntei para vocês sobre. Deixa a Elisete entrar. Sobre qual era a área, né, que vocês gostariam de atuar e tudo mais. E me surpreendeu muito, porque muitas responderam que têm vontade de trabalhar com criança. E é interessante isso, e é importante assim saber também o que a maioria gostaria para a gente ir alinhando, né? Dar essa abordagem também para vocês. E vocês vão ver que esse último livro, então, para quem ainda não viu, esse é o novo livro, Atividade Física e Recreativa. Esse livro, vocês vão ver que ele é bem dividido. Tem um capítulo para criança, um capítulo para idoso, um capítulo para criança, um capítulo para idoso. Sobre atividades físicas para a gente trabalhar com eles, tá? A gente viu no capítulo anterior como tratar e cuidar das doenças, e agora a gente vai ver essa questão, né? Como evitar doenças, como fazer para dar aí um suporte para ele e auxiliar nessa parte, tá? Em especial, vou deixar a Rosana entrar. Em especial, hoje nós vamos estar falando sobre psicomotricidade, que é um termo que eu acredito que muitos não ouviram, né? Que é psicomotricidade, a gente vai ver sobre isso. E nós vamos entender também a importância de vocês conhecerem não só o termo, mas saber como trabalhar a psicomotricidade. Nós vamos falar em alguns casos de criança, em outros, quando por conta de alguma doença, a pessoa precisa recuperar a motricidade, tá? Então, essa palavra, ela pode ser dividida em duas, não é? Olha aqui, psicomotricidade. Ela pode ser dividida em psico e motricidade. Quando eu falo em psico, eu estou falando da parte intelectual, cognitivo, emocional, neurológico, algo mental. E a motricidade, ela tem a ver com movimento, com ação, com gesto. Então, a psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor, coeso, econômico, harmônico, que tem que ter uma afetividade equilibrada. Então, nós vamos ver que estudar, né, o que a gente vai estudar hoje, então? Que a gente vai ver como o corpo humano ele vai conseguir utilizar o corpo para interagir não só com outras pessoas, mas também com o mundo à sua volta. Então, nós vamos aprender como que o indivíduo pode aprender isso. A gente fala muito da psicomotricidade, meninas, na infância, né? Como que eu posso desenvolver essa interação da criança com outras crianças e dela com o mundo à sua volta? Porque isso vai mudar muito. A gente observa, deixa eu deixar o Beth entrar.
a gente observa o quê? Que conforme as crianças vão crescendo, elas vão desenvolvendo essas habilidades. Então, nós vamos ver como que nós podemos auxiliá-las para que elas possam passar por essas etapas de forma mais efetiva. Então, quando eu falo sobre o processo de aprendizagem, isso envolve várias coisas. Envolve o movimento e a locomoção, que é a motricidade, envolve a cognição, que é o aprendizado, a afetividade e o desenvolvimento neurológico. Esses são os 4 pilares do desenvolvimento, da aprendizagem, tá? Então, primeiro, a criança precisa aprender a se movimentar, precisa entender o aprendizado, desenvolver a parte de cognição, a afetividade e o desenvolvimento neurológico, tá? Vocês, qual que é a tarefa de vocês, então, quais cuidadores? Vocês precisam, primeiro, entender a importância, eu vou falando, eu vou ficando torta na cadeira. Vocês precisam primeiro entender a importância, por que eu preciso entender e saber que a motricidade é importante. E depois, entender que o indivíduo, ele precisa se locomover e realizar o máximo dos seus movimentos, mesmo que esses movimentos, meninas, sejam de forma restrita. Então, vocês estão nessa aula, que é o capítulo introdutório, nós vamos aprender alguns termos e algumas coisas que vocês vão estar desenvolvendo nas atividades, tanto físicas quanto recreativas. Porque essas atividades, elas vão ser realizadas não só pelas crianças. Vocês vão desenvolver atividades físicas e recreativas com pessoas idosas, com pessoas que têm algum tipo de limitação ou deficiência. Então, como que eu posso ajudar essa pessoa a realizar o máximo de movimento, estando restrito dentro da sua possibilidade? É isso que é motricidade e que vocês têm que fazer. Incentivar, auxiliar essa pessoa que ela vá ao máximo de sua capacidade, né? Não menosprezar a capacidade desse paciente. E quais são esses elementos que vocês têm que trabalhar? Tá, então eu preciso ajudar o meu paciente a se movimentar, a aprender, a desenvolver várias características. E quais características são essas? Todas essas. A gente não precisa se assustar, porque a gente vai trabalhar cada uma dessas características. Nós temos esquema corporal e imagem corporal, que estão muito interligadas, que é o quê? Quando a criança, ela começa a entender os seus limites, começa a entender o que é a mão dela, o que é o corpo dela, se identificar no espelho, que é importante. Terceiro ponto, o tônus muscular, tá? Que a gente vai falar no livro todo sobre tônus muscular. O que é o tônus muscular? É os músculos, né? Será que essa pessoa ela está desenvolvendo a musculatura dela? Porque se eu estou com um paciente idoso, por exemplo, o que é a tendência da pessoa idosa? Ela ir perdendo massa muscular. E conforme ela vai perdendo essa massa muscular, ela fica mais suscetível a tombos, a quedas, a quebrar algum osso, ela vai ficando mais frágil. Então, eu tenho que incentivar atividades para que essa pessoa idosa, ela não perca essa massa muscular, né? Esse tônus muscular. Então, é isso que eu tenho que fazer. Outro ponto, coordenação global ou motricidade ampla, tá? Ela tem esses dois nomes, que são o quê? Aqueles movimentos mais grossos, andar, pegar alguma coisa, a coordenação global, tá? E que também acompanha ela, que é a motricidade fina, que é o quê? O movimento de pinça, de eu conseguir
escrever algo, conseguir pegar um garfo, que é diferente. Então, essa motricidade fina, ela também tem que ser desenvolvida, tanto na criança, né, que a gente vai ver que cada idade tem um desenvolvimento ideal, e ela também precisa ser desenvolvida quando o meu paciente passa por algumas doenças, por exemplo, AVC, mal de Parkinson, que ele vai perdendo essa motricidade fina, esse movimento fino, né? Então, como que eu posso desenvolver atividades para que ele não perca essa mobilidade fina? Isso é muito importante. Vai dar o quê? Qualidade de vida para o meu paciente. E vai ajudar no desenvolvimento dessa criança, tá? Organização espacial e temporal, né? Ter ideia de tempo, principalmente para crianças. Para quem pretende trabalhar em creches e instituições, essa organização espacial e temporal, assim como o ritmo, também é muito trabalhado. A lateralidade e, por fim, que a gente perde, infelizmente, muito na terceira idade, que é o equilíbrio. Como que o meu paciente que está recuperando, já recuperou a coordenação global, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que teve AVC. Ele está começando a andar. Como que eu faço para auxiliar ele para que ele não perca o equilíbrio e caia? Tem atividades específicas para isso, tá? E a gente vai trabalhar essas atividades. Então, vamos entender cada um desses pontos? Primeiro é a percepção, tá? Capacidade de reconhecer e compreender os estímulos. Porque para eu desenvolver qualquer uma de todas esses pontos, meu paciente ele tem que ter percepção, nem que seja uma percepção mínima, tá? Que é o quê? Eu ter um paciente consciente. Se eu tiver um paciente que ele não está consciente, fica muito difícil, tá? Aí tem algumas atividades que a gente vai ver mais para o final do livro, que são específicas para pacientes acamados. Mas as demais, eu preciso que esse paciente esteja atento, que desenvolva consciência, memória, tá? Para eu conseguir realizar essas atividades. Como eu vou trabalhar a parte cognitiva, o que é a parte cognitiva? A parte de associar, interpretar, distinguir uma coisa da outra. Então, tudo isso eu preciso que meu paciente tenha capacidade de fazer. Outra coisa também que eu preciso ver, deixa eu só ver aqui que a Gislene não está conseguindo. Deixa eu só mandar o link para a Gislene. Ela está aqui pedindo. Vamos ver se hoje ela vai conseguir entrar. Ela está com problema com a internet. Não, gente, pior que tem dia que a internet não ajuda, né, coitada? Então, vamos lá. Então, tudo isso eu preciso ver. Outras coisas também. Esse meu paciente, ele tem alguma deficiência? Seja ela visual, auditiva, de tato, né? Alguns pacientes, principalmente na terceira idade, eles perdem essa sensação termotátil. Então, tudo isso eu preciso analisar. E pronto, observei meu paciente, ele consegue sim, ele tem todas essas habilidades perceptivas. O que eu vou fazer agora? Eu preciso entender que existem áreas de atuação da psicomotricidade. Primeira é a educação psicomotora. É aquela que eu vou... deixa eu só deixar a Lied entrar. É aquela ação educativa que é baseada no movimento natural, espontâneo, que a gente adquire na infância mesmo, que é o quê? Por exemplo, capacidade de andar, capacidade de segurar um copo. São algumas atividades globais que a gente vai desenvolvendo desde a infância. Pode ser a educação,
ou a reeducação. No caso da reeducação, aquele sujeito, aquele paciente, ele já aprendeu aquele movimento na infância, mas por conta de algum problema de saúde ou de alguma patologia, ele perdeu aquela informação. Então, eu preciso de um tratamento terapêutico que o ajude a recuperar esse movimento. E eu tenho também a terapia psicomotora. O que é a terapia? É um programa realmente onde eu vou ter alguns profissionais, que a gente viu, por exemplo, na última aula, né? Foi com você? Não, não foi com vocês, foi outra turma. Que a gente viu alguns profissionais, como, por exemplo, terapeuta ocupacional, pedagoga, alguns profissionais que vão fazer uma programação de exercícios específicos para aquele paciente, que vai ter como objetivo atividades motoras, desenvolver algumas capacidades emocionais. Então, principalmente para quem trabalha em creche, ou pretende trabalhar em creche, o que a gente observa? Que muitas das atividades desenvolvidas são para as crianças aprenderem a dividir, aprender a importância de viver em coletividade, de respeitar o colega, de saber a hora de brincar, a hora de esperar o colega ir. Tudo isso são atividades que são desenvolvidas pensando na individualidade de cada idade, pensar na individualidade de cada criança. Então, isso é o que? A terapia psicomotora. E ela tem alguns trabalhos que ela precisa desenvolver. Por exemplo, eu tenho força, flexibilidade, que vocês, se alguém tiver curiosidade e for folhear o livro de vocês, vocês vão ver que a gente vai ter um capítulo só de força, outro só de flexibilidade, outro só de agilidade. Tem velocidade, coordenação motora, a gente vai trabalhar muito, vai ter um capítulo só para falar disso. Noção espacial. Então, tudo isso são algumas qualidades físicas que o meu paciente precisa desenvolver. Seja ele uma criança ou um adulto que está passando, que está na terceira idade ou que está passando por algum tipo de patologia. Então, quais são as atividades que eu posso desenvolver com esse paciente? A gente vai ver dependendo da qualidade física que eu preciso desenvolver nele. Algo que é muito importante também e que cabe muitas vezes ao cuidador fazer isso, porque a família acaba abandonando o idoso ou a criança, né? Acaba deixando a criança aí, terceirizando a educação da criança, que é o quê? Um trabalho de socialização. Por que a socialização é tão importante? Porque vai desenvolver traços da personalidade e coisas como disciplina, responsabilidade, solidariedade. E quando essas qualidades são desenvolvidas principalmente na infância, a gente vai estar contribuindo para ter adultos mais colaboradores, mais solidários, e todas essas qualidades elas têm que ser desenvolvidas desde a infância. Assim como também análise e desenvolvimento de memória. Essas características cognitivas, principalmente quando a gente fala de memória, ela pode ser desenvolvida em qualquer idade, mas precisa do quê? Treino. O nosso cérebro, ele é um músculo, ele precisa ser exercitado. Então, quando eu começo a passar atividades que treinam o cérebro, ele vai tendo elasticidade. Começa a ficar mais fácil de eu aprender e utilizar esse conhecimento, a memória, para ser aplicado em outras coisas. Tá? Peraí, eu acho que tocou aqui. Ah, não, achei que alguém tinha mandado alguma coisa no chat. Então, o que é a base, então, dos movimentos? O que eu preciso pensar? Falar, não, eu vou
tenho uma criança que eu estou cuidando, ou tenho um idoso que eu estou cuidando. Quais são as partes básicas que eu preciso me preocupar? Primeiro, locomoção. Como que essa pessoa vai conseguir ir de um lugar para outro, tá? Então, eu preciso estar atento a isso. E existem atividades que vão ajudar a desenvolver a locomoção. Como que eu posso ajudar a criança que eu cuido a se locomover? Quais brincadeiras eu posso ajudar para que ela desenvolva isso? Outra habilidade que precisa ser desenvolvida, tanto com crianças quanto com idosos, é a manipulação. Quando eu falo manipulação, não é uma pessoa manipular a outra, né? Não é isso que a gente quer desenvolver, mas é a habilidade de manuseio. Então, eu consigo, por exemplo, dobrar secar uma louça? Será que eu consigo varrer uma casa? Será que eu estou conseguindo manusear, ter habilidades táteis? Isso precisa ser desenvolvido, tá? E por fim, o tônus corporal, que é o quê? Ajustar a postura, que é algo que a gente só se preocupa quando a gente fala da postura, né? Tem algumas brincadeiras também que quem trabalha ou já frequentou lares de idosos, vocês vão ver que existem algumas brincadeiras, principalmente feitas com bolas, que ajuda isso, né? Você estar atento à sua postura, corrigir a postura, para quê? Para que ela desenvolva. E com isso, eu ganho tônus corporal. Meu músculo vai se fortalecendo. Por quê? Por que que eu fico encurvada? Porque o meu músculo não está conseguindo sustentar a minha coluna. Se eu fortalecer o músculo das minhas costas, minha postura melhora. Então, eu tenho que estar trabalhando esse músculo. E essas brincadeiras, né, que a gente faz muito no tom de brincadeira, vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma recreação. O objetivo disso é, muitas vezes, melhorar o tônus corporal, tá? Lateralidade, que é a noção de direita e esquerda, né, que nos dá orientação espacial. Principalmente para mulheres, tá? Que a gente vê que elas têm isso um pouco mais desenvolvido. E existem muitas brincadeiras que a gente vai aprender também que vai desenvolver. Como, por exemplo, brincadeira de cantar, né? Principalmente quando a gente vê atividades em grupos, né? Fala assim: ah, agora só o pessoal da direita canta. Não, agora só o pessoal da esquerda. Então, essa noção de direita e esquerda precisa ser incentivada, tá? Coordenação fina, gente. É uma das coisas que a gente acaba perdendo, tá? E precisa ser trabalhada. O que é a coordenação fina? Esse trabalho de pinça, né, que a gente faz. Algumas atividades, como por exemplo, bolinha de gude, é ótimo para desenvolver coordenação fina. E a gente observa que são brincadeiras simples que foram se perdendo, né? Que a gente, com essa coisa de introduzir tecnologia, acha que tudo pode ser feito de forma digital, ali com o dedinho, e as crianças perdem. A gente vê que as crianças hoje, elas não têm muito de movimento fino, né? O que a gente fazia antigamente de cortar papel, brincar de bolinha de gude, perde. Então, são crianças mais... Parece que tem a mão boba, tudo cai, vai fazer um trabalho fino, não tem essa capacidade, porque isso não é desenvolvido na infância, na idade correta, tá? E a coordenação grossa, ela acaba sendo desenvolvida, é mais difícil não ser desenvolvida, que são os trabalhos de totalidade, de mão, de braço, de corpo. Todas essas atividades, elas são, sim, desenvolvidas com mais facilidade. Exemplo de queimada, né? Você se esquivar e tudo mais, são atividades desenvolvidas, certo? Deixa eu
eu só ver aqui, achei que tivesse entrado um aluno. Isso. E coordenação dinâmica geral. O que é essa parte? Tudo isso que a gente está falando hoje, meninas, são termos e conceitos que a gente precisa entender desde agora, que a gente vai estar falando nas próximas aulas. Então, na próxima aula, quando eu falar, gente, coordenação dinâmica geral ou coordenação global, do que eu estou falando? Estou falando da atuação conjunta do sistema nervoso com a musculatura. Então, como que eu consigo executar um movimento? Né? O que vai determinar se eu vou esticar o meu braço, mas eu vou pegar só uma coisinha? Dinâmica geral, eu consigo ir lá pegar o copo e trazer sem deixar cair? Isso é a dinâmica geral, tá? E o equilíbrio. Aqui a gente vê outra brincadeira que pode ser desenvolvida principalmente com crianças, que ajuda a desenvolver o equilíbrio, que é o que? A amarelinha. Capacidade de se manter sobre uma base estática, ou pode ser dinâmica também, mas isso de desenvolver o equilíbrio, né? Precisa ser desenvolvido desde bem jovem. E muitas vezes esse equilíbrio precisa ser recuperado. Então, por isso que a gente tem que desenvolver atividades específicas para a terceira idade, tá? Então, o esquema corporal vai ser o conhecimento do corpo, relação do que o cerca. Se a gente começa a desenvolver desde lá da infância, tá? E vocês vão ver uma relação muito interessante dessas brincadeiras com o objetivo pedagógico que cada uma delas tem, tá? Então, a percepção, agora vamos entrar em cada uma delas, a percepção espacial, tá? Capacidade de se orientar no espaço. Quando que isso tem que ser desenvolvido? Ideal é que a gente desenvolva essa habilidade entre 1 e 6 anos, tá? Quais são as relações que eu tenho que ter, que eu tenho que desenvolver? Por exemplo, relação do corpo com o objeto, o meu corpo com relação a outras pessoas, objeto, noções de trás e frente, cima, embaixo. Tudo isso são relações que a criança tem que começar a desenvolver, tá? Antes da gente continuar, eu tô vendo aqui que entrou alguém, Cássio Goulart. Cássio, é algum aluno que entrou usando o celular de outra pessoa? Quem que é? Peraí. Só para eu entender aqui quem que é. Oi? Cássio? Ah, chama Cássio. É a Liege. Ah, é você, Liege. É isso, o Cássio é meu filho, ele entra para mim. Ah, não, então tá bom. Falei, uai, quem será que é? Não, sem problema. Não, é o computador dele. Não, perfeito, então, Liege. Tá, obrigada. De nada. E qual que é a dificuldade que às vezes as pessoas têm? E a gente observa que isso é algo que deve ser desenvolvido até os 6 anos, mas tem adultos que não desenvolveram isso. Por exemplo, capacidade de saltar de linha, de você ler uma linha. Muita gente começa a ler alguma coisa e pula umas 2 linhas, não é? É problema, é uma dificuldade espacial, né? Tem pessoas que têm dificuldade em entender direita e esquerda. Tem pessoas, principalmente terceira idade, começa a esbarrar em objetos, não tem noção do seu corpo e do objeto, né? Tem essa dificuldade em separar uma coisa de outra. E a locomoção durante a leitura é isso, né? Algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de
manter a linha. Outra coisa que nós observamos, capacidade temporal. O que é a capacidade temporal? É a capacidade de situar um fato no tempo, de discernir velocidade de movimento. Então, a gente observa, por exemplo, que crianças, elas têm dificuldade de entender passado, presente e futuro. Você mostra uma foto para uma criança, ela acha que aquilo está acontecendo na hora. Então, demora um tempo para a pessoa fazer essa distinção. E é algo, por exemplo, que quando eu tenho um paciente com Alzheimer, ele perde essa noção de tempo, noção de passado, presente e futuro, né? Então, a gente tem que tentar desenvolver isso e fortalecer. Movimento, às vezes, a dificuldade de entender o que é lento, moderado e rápido, a gente observa essa dificuldade. Duração também, o que é curta duração, média duração, longa duração. Por isso que crianças, quem for trabalhar com crianças, vocês vão observar o quê? Você consegue prender a atenção de uma criança por cerca de 1 a 2 minutos. Depois disso, é muito difícil. Quanto mais jovem a criança, menos tempo da atenção você consegue. Por isso que quem convive com crianças, vocês podem observar aqueles vídeos para crianças, galinha pintadinha, mundo bita, essas coisas. Quanto tempo tem cada vídeo? Em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio. Quando é muito assim, tem 2 minutos. Porque é o tempo de atenção. Depois daquilo, se eu continuar, por exemplo, com um desenho por 5 minutos, a criança fica entediada. Ela não consegue prender a atenção dela, tá? E elas não têm muita noção de sucessão, o que vem antes, o que vem durante, o que vem depois. Isso vai sendo desenvolvido, isso precisa ser treinado, desenvolvido nas crianças. Então, você falar, você vai ganhar o doce, mas primeiro você tem que almoçar. A criança, muitas vezes, ela não entende. Se ela vê algo, ela quer aquilo naquele momento. Ela não entende essa parte de sucessão, tá? Ontem, hoje, amanhã, essa questão temporal de dia, nós também não tem. Por isso que a gente fala que tem que tomar muito cuidado com o que você promete para uma criança, que você fala perto de uma criança. Se você fala, semana que vem é a Páscoa, se você vai ganhar ovo, ixi, é um problema sério, porque a criança vai querer aquilo naquele momento. Então, a gente tem que estar cuidando para não estimular, não criar falsas ilusões, né? E a gente tem que ajudar, então, essas pessoas, né? Para que ela não... O que a gente tem que tomar cuidado? Utilização de tempos verbais. Então, falar sempre no período correto. Olha, nós fomos na casa do fulano, nós brincamos, brincamos, foi no passado. Tentar ir estimulando isso, tá? Para quê? Para que elas já vão desenvolvendo esses conceitos de tempo, do que é presente e do que é passado, tá? E existem, pessoal, vários tipos de percepção. Mas como o nosso tempo já está acabando, se eu começar a falar, vai cair a aula no meio. Então, eu vou encerrar nossa aula aqui. Já vou mandar, vocês podem entrar no mesmo link para a gente começar a entender os tipos de percepção que principalmente as crianças elas têm e que a gente precisa tomar cuidado na hora de interpretar, tá? É o mesmo link. Eu aguardo todas vocês, tá? Às 8 aqui de volta, tá bom? Certinho?